Amém. Nós louvamos ao Senhor. O Senhor é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Se nós estamos aqui, reunidos, juntos, é porque o Senhor permitiu. O Senhor nos concedeu essa graça. Podemos estarmos aqui para darmos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém. Eu creio que cada um de nós pode dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém. Até aqui o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente, o nosso ajudador. Somos muito gratos, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós estamos respirando. Amém. Isso é graça. Isso é o grande amor dele para conosco. Amém. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum obstáculo. Esse é o nosso Jesus. Nós somos muito gratos a Ele. Somos gratos por todos os milagres que Ele tem realizado. Amém. No nosso meio. Não há quem seja como o Senhor entre os deuses. Amém. Não há. Não. Glorioso em santidade, terrível em louvores e fazendo milagres. Se nós perguntarmos aqui qual o maior milagre que você alcançou, porque todos poderiam dizer: o maior milagre já é o ar que nós estamos respirando. E todas as coisas o Senhor tem acrescentado, Está aqui de retorno, Flávio, Ivonete, Agradecemos a Deus pelo milagre que o Senhor operou na vida dele. Muito grato mesmo, O Senhor tem cuidado dos seus, O Senhor jamais abandona os seus escolhidos. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a ceia do Senhor. Abre Mateus capítulo 26. Mateus 26, de 26 em diante. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Jesus ofereceu para os seus discípulos naquela ceia um pão sem fermento e um vinho comum, para serem o que? Os símbolos e representação apenas daquilo que Ele é para os discípulos e para os seus seguidores. A ceia do Senhor. Eu quero enfatizar um pouco sobre
Isso. Com quem Jesus comia ceia? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu a quem? A quem Jesus deu? Aos discípulos. Dizendo: tomai, comi, isto é meu corpo. E a seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu a quem? Para quem? Para os discípulos. Então, com quem Jesus compartilhava a ceia? Com todos? Aos seus discípulos, aqueles que faziam parte da sua intimidade e da sua comunhão. Jesus não participava da ceia com todos, com qualquer um, mas ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, abençoou e deu aos seus discípulos. Pegou o vinho, abençoou e disse: esse é o cálice da nova aliança, e deu aos seus discípulos. Então a comunhão é para quem? A ceia é para quem? Para quem está servindo a Jesus, quem faz parte do seu discipulado. Era algo reservado, porque ele estava mostrando ali, naquele ato, naquele simbolismo, do que ele iria realizar por eles e depois por todos aqueles que nele crescem. Agora, a divindade de Jesus, por ele ser filho de Deus, não o protegeu do sofrimento que ele iria passar. Porque para ele se tornar o Salvador, ele teria que passar pelo sofrimento, ele teria que passar pela cruz. E Jesus abriu mão de todas as suas prerrogativas para participar de uma nova vida. Então veja bem, Jesus tinha os seus discípulos que conviviam com ele, que participavam juntamente com ele, e ele os ensinava na prática como fazer a vontade do Pai. Aos discípulos, Jesus dava a conhecer a vontade do Pai. Aqueles que tinham a intimidade e a comunhão com Ele. E aqueles que estavam sendo instruídos de que ele ia passar por um sofrimento, ele seria entregue nas mãos dos pecadores, seria esbofeteado, maltratado, e ele iria morrer. Até os discípulos disseram não. Ele falou: não, nada disso, não vai acontecer nada com o motivo disso, Hora disso. Mas Jesus abriu mão das suas prerrogativas. Quando ele estava no Getsemane, orando lá, ele levou eu e Tiago para estar junto com eles ali orando. E Jesus se adiantou um pouco mais, e eles não conseguiram estar junto com Jesus, e Jesus voltou, eles estavam ali dormindo. Jesus falou: olha, mas nem por uma hora vocês não conseguem vigiar comigo, Jesus estava em agonia. Jesus
Jesus foi novamente mais um pouco lá orar e voltou novamente. Eles estavam dormindo com seus olhos pesados. Pela terceira vez também não conseguiriam ficar acordados orando. Jesus realmente naquela agonia, porque ele sabia que a sua hora estava chegando. E o seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele falou: Pai, na sua oração, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Abriu mão das suas prerrogativas para dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Eu vim com esse propósito para esta hora. Tinha os seus discípulos, tinha um lá que cuidava da bolsa, levava os valores. Posso pensar que até então, o quanto ele pensava que Jesus ia ser proclamado rei, ele estava ali, firme, seu Judas. Mas depois que ele percebeu que Jesus ia morrer mesmo, ele falou: vou ganhar alguma coisa em cima disso, vou vender Jesus então por 30 moedas. E foi o que ele fez. Ele vendeu aquele que comia do seu pão, aquele que participava da ceia juntamente com ele ali, da intimidade dele com ele ali. Ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas. Ele falou: olha, não vai ser rei, Jesus não vai ser rei mesmo, né? Não vou continuar nesse reinado. Foi a pior coisa que ele fez. Mas Jesus, ele cumpriu tudo quanto estava escrito a seu respeito. Desde o Antigo Testamento, estava escrito sobre ele, Isaías 53. Depois do Novo Testamento ele veio, mas com esse propósito. Ele já sabia do que ele iria passar, mas ele estava discipulando os seus discípulos, para que quando ele voltasse para o Pai, eles continuariam realizando as obras de Deus. Agora, a vitória de Jesus foi obtida contra tentações reais e sofrimentos reais. Olha, o que Jesus passou foi terrível, mas muito terrível mesmo, que ele sofreu, o que ele passou por nós e por toda a humanidade. Nós não podemos esquecer do que Jesus fez por nós, nenhum momento, nenhum dia da nossa vida. Porque se nós estamos aqui hoje, é pelo seu sacrifício, é pelo seu grande amor. João 3,16 fala: porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Agora vamos ver uma coisa: todo aquele que crê. Isso mostra que o Senhor, mesmo feito o que ele fez, ele deixou o homem ser livre para a escolha. Ele pode dizer: não, eu morri por vocês, agora vocês têm que me servir, me seguir, vocês têm que vir a mim. Não, ele não fez isso. Ele falou uma coisa: se alguém tem desejo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem crer em mim, então ele deixou aberto o livre-arbítrio de escolha para o homem fazer a escolha. Deus não é dominador de ninguém, mesmo sendo Criador, Senhor e Rei de tudo aquilo que existe. Ele deixou o homem com livre-arbítrio de escolha. As coisas naturais, desde o princípio,
naturais. Pé de banana produzem banana, pé de laranja produzem laranja. As coisas naturais produzem segundo a sua semente, não é verdade? Agora nós temos uma palavra que se tornou viva. João 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se tornou vida, e ele veio com um plano definido pelo Pai. Você vai se tornar um ser humano, você vai deixar de ser verbo, você vai deixar de ser palavra, vou te fazer você um ser humano, mas você vai morrer, porque eu tenho um plano para toda a humanidade, salvação. E você, meu filho, vai se tornar o salvador de toda a humanidade, porque pela lei que Deus deu a Moisés, jamais homem nenhum se salvaria, de maneira nenhuma. Sabe por quê? O homem é transgressor da lei. É transgressor. O homem não é capaz de andar em obediência às leis. Isso a gente vê diariamente. Se você passar nos semáforos aí, ou está parado nos semáforos, você vê pessoas transgredindo a lei de todas as formas, de todas as maneiras, sem nenhuma preocupação, porque o homem é transgressor. Bom, mas Deus veio com esse plano definido através do seu Filho para se tornar Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, em Marcos também, Marcos 14, versículo 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, e todos beberam. Eu quero enfatizar isso: seus discípulos. Para quem que é a ceia do Senhor? Para os seus discípulos. Quem pode participar da ceia do Senhor? Os seus discípulos, aqueles que deixaram tudo por causa do nome de Jesus. E eles falaram isso para Jesus: e nós que deixamos tudo por causa de ti? Jesus falou: não se preocupe não, vocês vão receber 100 vezes mais, por ter deixado tudo para me seguir. Vocês vão receber. Vocês vão ser recompensados. Então, o que significa a ceia do Senhor? Significa o pão, o corpo de Jesus. Significa que através daquele corpo que ele tinha, ele foi esmagado. Ele foi, como diz o profeta, ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre nós recaiu sobre ele. Então ele estava se tornando o Cordeiro de Deus, que os sacerdotes na velha aliança ofereciam em favor do pecado do povo. Os sacerdotes faziam isso em favor do pecado do povo, mas Jesus agora estava se tornando nessa nova aliança o único Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. E não precisaria se repetir novamente o que Jesus fez. Se você pegar todo o livro de Hebreus, você vai ver que o sacrifício de Jesus foi perfeito, único e eficaz. Não precisa se repetir mais o sacrifício de Jesus. Agora, para participar da ceia do Senhor, para participar do pão, que é o seu corpo, do vinho, que significa o seu sangue que foi derramado em nosso favor.
significa que todo homem que se arrepender, se converter dos seus pecados, então vai estar integrado ao corpo de Cristo e vai participar da sua comunhão, da sua intimidade. Porque isto é, o corpo de Jesus é sagrado, é santo. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, não confessar os seus pecados a Ele, dizer, não, eu quero a bênção do Senhor, eu quero a bênção, a cura, a libertação, a prosperidade para a minha vida, mas eu não quero saber nada de Jesus, eu não quero ser discípulo de Jesus. Jesus falou assim, quem quer vir após mim, quem quer, é opcional, é escolha, sim ou não, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tem que se negar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, para poder participar de uma vida de glória, uma vida de bênção, uma vida de intimidade com Jesus. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, não confessar os seus pecados e receber o Senhor Jesus na sua vida, você sabe o que a pessoa está fazendo? Ela vai estar como aqueles que estavam lá quando Jesus estava diante de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Está tendo a mesma atitude no seu coração, de não reconhecer Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador da sua vida. Mas espera aí, então Deus não abençoa ninguém? Então como é que vamos ficar? Como é que ficamos? As pessoas não vão ser abençoadas porque não fazem parte do corpo de Cristo? Olha, uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho. A palavra fala assim que Ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, para ser filho de Deus, tem que crer no nome de Jesus, tem que se apropriar do sacrifício de Jesus. Estão entendendo? Jesus é santo. Jesus nunca se misturou com o pecado. O pecado nunca entrou na vida dele. Mesmo quando ele estava no deserto, foi tentado pelo diabo, dizer, olha, no reino do mundo eu te darei se você prostrar e me adorares. Está com fome? Manda as pedras transformar em pães. Não está escrito? Aos teus anjos dá ordens para te cuidarem, segurarem as tuas mãos. Jesus não foi induzido a tentação nenhuma, porque Ele é santo. E qual que é a palavra para nós hoje? Que o apóstolo Pedro relatou: sede santo, como Ele é santo. Sede santo em todos os vossos procedimentos. Se Ele é santo, Ele está impartindo a nós a sua santidade, mas quem vai receber essa impartição é quem está em comunhão com Ele. Estão entendendo? A chuva, ela vem sobre os justos e sobre os injustos. Ela vem. Morre justos e morre injustos também. Acontecem muitas tragédias sobre justos e sobre injustos, não é verdade? Mas espera aí, e qual é a predestinação para os filhos de Deus? Sabe qual é a maior predestinação que a palavra fala? Que nós nos tornamos a sua imagem e semelhança. Para nos tornarmos a sua imagem e semelhança. Mas para se tornar imagem e semelhança dele, nós temos que conviver com ele, estar com ele, andando com ele. Você
sabe que o apóstolo Paulo diz uma coisa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, quando você anda com alguém que anda com Jesus, você vai ser reconhecido como alguém que anda com Jesus. Nós temos citações de Pedro, né? Quando ele estava seguindo Jesus de longe, falou: você é um deles, a tua fala denuncia que você é um deles. Que maravilha, você ser reconhecido como alguém que anda com Jesus. Porque a intimidade faz você se tornar idêntico àquele que você está, com quem você está andando. Não é verdade? Como é que vamos dar um exemplo bem prático. As professoras, as pessoas que se formaram para professora, vão ensinar as crianças a ler, a escrever. Elas vão ensinar aquilo que elas têm de conhecimento, não é assim? Elas não tiveram primeiro conhecimento? Elas primeiro não foram instruídas? E depois elas ensinaram a outras crianças para aprender a ler e escrever? É assim as coisas de Deus. Primeiro precisamos ter para impartir. Eu não posso chegar lá na escola e falar: eu vou dar aula aqui hoje de química. Está muito certo. Sem possibilidade nenhuma, sem nenhuma chance. Não tem conhecimento nenhum. Como é que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Como é que você vai impartir ou dar para alguém aquilo que você não tem de conhecimento? Tudo é questão de nós termos de Deus. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Temos que ter do Senhor na nossa vida. Não podemos ser pessoas vazias, sem nenhuma esperança, sem nenhuma visão, sem nenhuma revelação da sua palavra. O apóstolo Paulo falando: que ouviste em mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Então tenhamos maturidade, participamos do corpo e do sangue de Cristo, tenhamos comunhão com Jesus. Agora eu quero voltar lá para 1 Coríntios 11, o que Paulo relatou. Vamos abrir. Em diante. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo.
quanto às demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Há uma instrução aqui do apóstolo, que é uma diretriz para nós. Ele falou, porque eu recebi do Senhor. O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Para quem que ele estava dando? Para os seus discípulos. Não era para qualquer um. Não era para aqueles que estavam fora da comunhão, para aqueles que estavam fora do corpo. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Faz isso todas as beberes em meu nome, em memória de mim. Agora, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É o que eu acabei de falar para vocês. Se o homem não se arrepender, não confessar os seus pecados, vai estar pisando sobre o sacrifício de Jesus, porque não reconhece o sacrifício que Jesus fez por sua vida. Isso é sério. Agora o apóstolo continua dizendo o seguinte: examine. Para quem que ele estava falando? Para os discípulos, para os seus. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir, ter consciência do sacrifício que Jesus fez na cruz por ele, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós. Para quem que Jesus está falando? Para o povo? Para os seus discípulos. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, o discipulado, os discípulos de Jesus, têm que ter conhecimento das verdades de Deus. Temos que conhecer a palavra do Senhor. Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não podemos fazer nada assumindo uma responsabilidade que não pertence a nós. Eis a razão, a falta de discernimento, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem entre vós. Olha, as coisas do Senhor são santas. Nós não podemos fazer as coisas por um acaso, porque eu penso, eu acho que deve ser feito isso, aquilo. Nós muitas vezes podemos assumir responsabilidades que não compete a nós a fazermos, fora dos fundamentos, dos princípios, das diretrizes da palavra do Senhor. Ele veio para que era seus, mas os seus não valorizaram, não deram valor, pisaram sobre o sacrifício de Jesus. Mas então, ele estava dizendo para o povo de Deus, porque se nós julgássemos, está falando para alguém de conhecimento aqui, não é verdade? Presta atenção, se nós julgássemos, aquele que não tem conhecimento da Escritura, não é discípulo, vai saber o que é julgar a nós mesmos? Não vai ter nem noção, não tem conhecimento de Jesus, não anda com Jesus,
Ele falou: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está falando para nós, para os discípulos de Jesus. Deus está falando para os seus discípulos. Mas quando julgados, quer dizer, nós fizemos um autoexame, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, com aqueles que não têm conhecimento da verdade. Então, esta palavra mostra que Ele é santo, que Ele deu a sua vida por toda a humanidade, mas para aqueles que creram, que apropriaram do seu sacrifício, tem o seu sangue sobre a sua vida. Lembra lá no Egito? Quando veio a 10ª praga, veio o julgamento final sobre o Egito, 9 pragas, Faraó não se arrependeu, não voltou atrás, mas quando veio a 10ª praga, o que aconteceu? Qual foi a proteção para o povo de Deus, para os hebreus? Pincelar sangue de cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não penetrasse. O anjo da morte passava por cima. Então, a salvação dos hebreus, o permanecer vivo, foi o sangue do cordeiro, que significa o sangue de Jesus, que era o próprio sangue do cordeiro ali, era o sangue de Jesus. Desde ali estava trazendo proteção. Mas a nova aliança, Jesus veio como Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, para tirar o pecado do mundo, para que hoje nós tenhamos o sangue de Jesus na nossa vida. O sangue é a proteção. O sangue significa um sinal de uma nova aliança, dizer: este povo foi comprado com meu sangue, esse povo me pertence. Esse povo é um povo, como o apóstolo Pedro falou, é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, todos aqueles que receberam Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se arrependerem e confessarem seus pecados, estão integrados ao corpo e têm o sangue de Jesus como a sua proteção, porque está reconhecendo o que Ele fez. Aí está a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Há uma diferença. O homem, eu comecei mostrando que o homem, Deus deu livre-arbítrio desde o Éden, e até hoje, através do sacrifício de Jesus, Ele também deixou o livre-arbítrio por ter Ele feito o que Ele fez: ser moído, ser massacrado, ser crucificado por nós. Ele falou assim: se alguém quer vir após mim, ou quem crer em mim, como diz as Escrituras, então Jesus deixou aberto, mesmo feito o que Ele fez, Ele deixou o homem para escolher. Ele não está obrigando o homem a apropriar do sacrifício dele, só que tem o final das contas. Ele veio para o que era seus, mas os que receberam se tornaram filhos de Deus. E aqueles que não receberam? Não tem problema, vão ser condenados como mundo. Então são dias nós apropriarmos dessa vida e vivemos essa vida de libertação. Jesus falou assim: se eu não vier e não vos tivesse falado, pecado não teria, mas agora não tendes desculpa do vosso pecado. Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade, porque Ele quer que o homem faça voluntariamente. E a linguagem da Bíblia é muito clara: se alguém quer, ou aquele que quer, aquele que deseja, está um plano de salvação aberto para todo que
Que sejamos conscientes Amém. do sacrifício que Jesus fez por nós. Nós devemos lembrar isso só quando temos ceia, quando pegar um pedaço de pão, tomar vinho, lembrar disso? Não estou dizendo que é só nesse dia. Todos os dias a palavra diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Porque a nossa comunhão com Deus, uma vez por mês, ou cada 2 meses, 3 meses, a nossa comunhão com Ele é cada fração de segundo. Nós não queremos viver sem Jesus. E nós não podemos viver sem Jesus. Amém. Nós não conseguimos viver sem Jesus. Amém. Ele é tudo que nós precisamos. A palavra que nós acabamos de estudar, né? Ele é o nosso maior tesouro. Essa é a chave. Jesus é o nosso maior tesouro. Amém. Então participamos da vida do Senhor, sempre examinando a nós mesmos, para nós não sermos condenados com o mundo. Não. Ou aprovarmos tudo que nós pensamos que nós fazemos, nós aprovamos. Nós temos ver se tudo está dentro da perfeita vontade do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. Procure ver o que a palavra instrui, o que a palavra nos ensina. Paulo diz, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino. Precisa de ensinamento, ela ensina. Precisa de correção, ela é correção. Precisa de justiça, ela é justiça. Ela quer que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então que sejamos conscientes das verdades de Deus. Vamos fazer as coisas segundo a palavra. Amém. Não segundo o nosso pensamento, segundo o nosso eu acho. Podemos trazer responsabilidade sobre nós. Às vezes nós ministramos vida, nós estamos ministrando morte. Então vamos ser cientes disso. Amém? Que Deus nos ajude. Amém. A nos tornarmos, como eu desejo dele, a sua imagem e semelhança. Amém? Deus nos abençoe. Amém.